conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. A sua ajuda. Nós precisamos urgentemente de arrecadar qualquer coisa para fazer diferença na vida dessas pessoas. Vou deixar aqui embaixo o endereço do ponto de apoio, onde a gente vai estar arrecadando qualquer tipo de doação. E vou deixar também para você que não tem disponibilidade o número do Pix para você fazer qualquer quantia em doação de dinheiro. Detalhe pequeno. Toda essa sua ajuda vai ser postada no Instagram e cada centavo nós vamos mostrar para onde que nós estamos doando. Valeu. Aí, gente, a gente abrindo o nosso 98 Talks de hoje com Henrique Maderite, o Maderite que é uma personalidade da internet, das redes sociais, é empresário, mas toda sexta-feira ele tem a brincadeira do Sextou, papai, e vai convidando para farra, diz que 11 da manhã já não dá para fazer mais nada, quem fez, é a brincadeira dele, só que ele transformou essa brincadeira num ato de solidariedade. O Henrique Maderite é uma figura extremamente determinada no que faz, é um empresário que tem aí, como empresário muito bem sucedido e colou nas redes sociais com a brincadeira que faz. Mas soube virar chave na hora que tinha que virar chave, né? Soube fazer bem feito, e isso a gente tem que ressaltar. É incrível como ele vê a possibilidade de, com aquilo que lhe tornou personalidade na rede social, influencer na rede social, ele chamar a atenção por um momento ruim que todos nós estamos vivendo, que são as chuvas e o rescaldo das chuvas em Minas Gerais. O rescaldo está sendo dolorosíssimo. Então, nós abrimos o vídeo com o Maderite, o Talks com o Maderite, com o vídeo do Maderite, cumprimentando o Maderite por isso. Que baita gesto, Madeira, que baita gesto mesmo, fantástico que você fez aí. E daqui do Talks a gente reconhece essa tua atitude, divulga o teu vídeo, inclusive com os canais que você dá para doação aí. Bom, está começando o nosso 98 Talks de hoje, um resumo de notícias do dia, sempre com muita opinião. Oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Acesse distribuirhigiene.com.br. A produção do Talks é de Vitor Duarte. Você quer saber tudo das notícias de Minas, Brasil e Mundo? Para o nosso portal 98live.com.br. Lá também tem a aba chat para a gente conversar com a gente, com você. E aí você vai lá e dá a sua opinião. Estamos conectados também com a Rede Mais, afiliada à Record TV, em mais de 200 municípios do interior do estado. Participe conosco pelo nosso Twitter, pelas nossas redes sociais, @Rede98Oficial e @RedeMaisHD. Ou então pelo nosso WhatsApp, claro, 3199-316-9898. Do alto da minha rinite, que parece que hoje ela resolveu pegar para valer, eu vou cumprimentar o meu companheiro de talks, o guerreiro Luiz Fernando Rocha. Boa noite, Luiz. Boa noite, Paulo. Boa noite a quem nos acompanha. Também não estou com a voz santa não, viu? Tá baqueado, mas dá para o pessoal dentro de casa ouvir. Me perdoe se em algum momento ela falhar, mas o que importa é a gente poder bater o nosso papo diário aqui no nosso 98 Talks. Boa noite para quem nos acompanha e boa noite para você, Paulo. Bom, vamos lá. Cuidar da higiene e desinfecção do seu negócio é essencial. Ninguém vai entrar no hospital, numa creche, numa clínica, num hotel, se a limpeza não estiver em dia, né? Por isso, conte com quem é especialista em produtos, em soluções inovadoras, unindo alta performance e economia. Estou falando da Distribuir Higiene, uma indústria com distribuição em 7 estados. Da onde você estiver, e da onde você estiver, é só acessar distribuirhigiene.com.br. O pessoal reclamou aí, Paulo, desculpa te cortar, o pessoal reclamou, ele está reclamando aqui no chat, já me mandaram mensagem aqui, que o vídeo do Maderite começou sem áudio para quem estava nos acompanhando pela TV, provavelmente também pela live,
Mas tá aí, gente, circulando pela internet aí, busca lá no perfil dele mesmo, lá no Instagram. Não sei se o site da 98 vai publicar o vídeo, Paulo, se você já souber, a gente já... Tá, eu até vou passar aqui o site do Madeirite. Eu sigo o Madeirite, eu tenho há muito tempo sigo o Madeirite aí e acompanho tudo que ele faz e tá aqui, eu vou até passar para você aqui, ó. O site é Henrique Madeirite, Madrite. O site não, o Instagram, desculpa, Henrique Madeirite. Vai lá e aí você vai ver o vídeo na íntegra com todos os canais para você poder fazer a sua doação, para você ajudar aqueles que estão aí sendo castigados pela chuva. Castigados mesmo, muito castigados pela chuva. E olha, daqui a pouquinho nós vamos ver alguns rescaldos desse tempo chuvoso, com terrenos alagados, com rupturas de barragens hídricas. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais está calculando um prejuízo de mais de 90 milhões de reais para a economia, com paralisação de atividades, com interdição de estradas, um impacto de 41 milhões de reais apenas para a indústria. Somente nos 10 primeiros dias de 2022, existe uma expectativa um cálculo feito pela FIENG, de que as perdas podem ultrapassar 1 bilhão e 100 milhões de reais. Isso equivale a 0,2% do PIB de Minas Gerais. A Defesa Civil passou um relatório entre 1º de outubro de 2020 e 13 de janeiro deste ano, 25 óbitos em decorrência das chuvas. 4.047 pessoas estão desabrigadas, 26.500 desalojadas. Minas Gerais tem 853 municípios, 374 deles já decretaram situação de emergência. O relatório da FIENG, 17 mil empresas já foram impactadas em cidades que tiveram que ter estradas interditadas. Essas empresas dão emprego a 225 mil pessoas. Essa chuva rigorosa que caiu sobre Minas Gerais, que castigou Minas Gerais, particularmente nos primeiros dias de janeiro, deixa um prejuízo material, um prejuízo em vidas e um prejuízo na economia. A FIENG já está destacando aqui que o governo federal já destinou 48 milhões em ajuda aos municípios mineiros, mas a FIENG também vai auxiliar as prefeituras pedindo mais recursos para a restauração e recuperação dos estragos causados pela chuva. É uma situação delicadíssima, né, Luiz? Eu tenho visto, a cada momento eu acompanho aqui estradas que são interditadas, que estavam livres, mas que parcialmente são interditadas, pistas que cedem, barragens hídricas, barragens de contenção de água que rompem. Tudo isso depois daquele volume de chuva. Quer dizer, nós ainda estamos no rescaldo das chuvas, né? Paulo, eu até, obviamente, né, não tem como questionar que que a chuva foi pesada, né? Caiu muita água, em volume, em quantidade e em tempo, né? Ficou chovendo durante muito tempo. Mas eu ainda acho que muito disso é um sintoma perigoso da nossa histórica e eterna falta de organização, falta de mobilização política, social, econômica, sabe? De não antever problemas, de não haver, dentro dos governos, né, sejam municipais, estaduais ou federais, comitês de especialistas para avaliar as condições dos locais. Eu ainda acho que a gente tinha condições de trabalhar, de viver com um pouco mais de previsibilidade, mesmo sabendo que não dá para prever quando o volume de água vem. Em outros países dá. Claro que acontecem tragédias em outros países também. Mas você vê, o Japão é um país dado a terremotos. Ele é preparado para isso. A gente tem regiões que são fadadas a inundações. E elas não são preparadas para isso. Historicamente não são. E eu não sei se um dia vão ser. Porque eu não sei se é interesse de alguém. Aí entra naquela discussão de sempre, Paulo.
eleições de 4 em 4 anos, enfim. Como é que você faz um planejamento de longo prazo para resolver um problema como o que aconteceu em Ouro Preto ontem, que já sabiam desde 2012 que ele podia acontecer, quer dizer, tem 10 anos que estão esperando aquilo acontecer, né? Eu acho que, e justamente em 2012 era o atual prefeito, mas ele saiu, entraram outros, não fizeram, ele voltou e o negócio explodiu na mão dele. Enfim, eu acho muito difícil com essa coisa de se mudar a prefeitura a cada 4 anos e o governante ter que entrar já sabendo que ele precisa começar uma campanha imediatamente, senão ele perde terreno, e para ele se preocupar com planejamento de longo prazo. Acho muito difícil que isso aconteça. Aí tem que ficar enxugando o gelo o tempo todo aí, como a gente tem falado sempre, né? Você tem que contar com a benevolência de instituições como a FIENG, de verbas emergenciais dos governos dos estados e governo federal. O governo estadual hoje, o governador anunciou hoje, te falo aqui agora à tarde, 560 milhões de reais para ações nas cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais. Uma informação dada durante uma agenda do governador em Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte, que sempre inunda, desde que eu era repórter, desde que você era repórter, Paulo. É uma cidade que inunda e que foi mais uma vez impactada pela cheia do Rio das Velhas, está em situação de emergência. Segundo a nota do governo, 60% do município encontra-se inundado agora. Isso acontece desde que eu sou menino, é inacreditável como continua acontecendo. E está lá, 560 milhões agora. Será que vai ser mais 90 milhões da FIENG, mais 160 que a Assembleia disse que direcionou ontem? Será que vai ser suficiente? Essas questões da responsabilidade continuada dos gestores é que tem que ser discutida. A questão do tempo do mandato é claro. Nós temos que ter mandatos únicos em tempos maiores. 5 anos, um mandato único, sem reeleição. E a responsabilidade dos governantes, dos que se sucedem, em continuar o trabalho feito anteriormente. Porque entram com projetos para descaracterizar o que o outro fez, sem continuidade da gestão. E isso, o preço está aí, ó. São projetos de governo, né, Paulo? Não são projetos de Estado, a maioria deles. Agora, só corrigindo uma informação aqui, eu falei dos 560 do governo do Estado, 100 e pouco que a Assembleia direcionou e anunciou ontem, falei 90 milhões da FIENG. A FIENG não está dando 90 milhões, está trabalhando na articulação para tentar ajudar essas empresas que foram afetadas. Não? Eu misturei 2 informações numa só aí, peço que me desculpem por isso. Bom, mas essa questão tem que ser discutida, essa discussão essa questão da responsabilidade continuada. Se eu assumo um governo, uma gestão municipal, estadual, federal, eu não posso descaracterizar aquilo que o outro governo fez, que é positivo para o desenvolvimento da cidadania, da segurança da população, do desenvolvimento econômico. Essas coisas têm que ser discutidas com mais clareza. Não há responsabilidade na gestão municipal, na gestão pública. A gestão pública ela é carente desse senso de responsabilidade. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ver essas coisas se sucedendo. Mas as cidades atingidas pelos temporais de Minas Gerais terão uma importante ajuda para reparar danos. A FIENG vai treinar uma série de profissionais multidisciplinares para que possam dar apoio técnico aos municípios, principalmente para solicitar os recursos federais. Ou seja, para definir as tais situações de emergência, para definir o que pode ser pedido, como pedir o recurso, a destinação do mesmo. A ação será feita em parceria com a Defesa Civil Nacional. Essa frente vai permitir que os gestores municipais consigam solicitar recursos federais já liberados pela União para reparação, para reconstrução das infraestruturas que foram destruídas pelos temporais. O trâmite é feito por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Está aí, ó. Essa é uma ação que dá consistência àquilo que nós falamos antes. Você faz com que a sociedade organizada se junte à iniciativa, à gestão pública
e tenha iniciativas de recuperação através de pedidos que têm propósito e fundamento. Porque uma série de prefeitos, Luiz, não sabe nem o que estão pedindo. Essa é a questão, hein, Paulo? Isso é muito importante. Os prefeitos, eles não têm um corpo técnico capacitado o suficiente para desenvolver projetos viáveis, até para receber as verbas. Então, eles têm até necessidade, mas o que eles apresentam não é viável para que a verba seja colocada lá. E pouca gente sabe disso. Essa é uma questão que tem que ser discutida. E fora isso, os pedidos que, além de não ter fundamento, são feitos na maldade. São feitos no oportunismo da situação. E depois esses pedidos chegam e são detectados como oportunistas no governo federal, não são atendidos, ou se atendidos, ficam descaracterizados e depois aí você não consegue mais novos pedidos que tenham fundamento. A Associação Mineira de Municípios tem se esforçado muito na perspectiva de treinar os gestores municipais para essa responsabilidade da gestão pública. O problema é a baixa qualidade dos gestores municipais. É a baixa qualidade. E aqui, eu sei que tem gente que está me chamando de preconceituoso agora. Mas veja bem, como é que você pode colocar para fazer gestão de um município alguém que é despreparado para tal? E nós sabemos que boa parte dos 853 prefeitos de Minas Gerais são despreparados para a função. Pessoas que não têm a mínima característica. Tem bom trânsito político, conseguem captar votos pela simpatia, pela afluência que tem nas suas cidades, mas capacidade de gestão zero. E aí você teria que ter no legislativo vereadores que fossem capacitados para fiscalizar as ações da prefeitura, e aí o nível é mais baixo ainda. Então, o nível baixo nas gestões municipais, o nível baixo nas câmaras de vereadores. E aí, meu amigo, o resultado está aí, ó. Nós estamos vendo o resultado. Obras que poderiam ter sido feitas. Não estou dizendo que algumas, por exemplo, você não pode uma condição aí por conta da forte chuva, da impermeabilização do terreno, mas muitas obras poderiam ter sido feitas, obras médias até, não precisa nem ser grandes obras, obras médias poderiam ter sido feitas em cidades do interior. Por exemplo, você falou em Raposos, Rio Acima, Honório Bicalho, todo ano é a mesma coisa. Todo ano. Será que não tem um gestor nessa cidade? Me desculpe, senhor prefeito de Nova Lima, porque o Honório Bicalho está em Nova Lima, senhor prefeito de Raposos, senhor prefeito de Rio Acima, isso é incompetência, pô. Todo ano as cidades alagam e nada é feito. Será que não pode se discutir alguma obra que seja feita no período dos 10 meses, 8, 9 meses, que não tem a chuva? Então é isso que a gente está dizendo aqui. A FIENG está ajudando agora para pegar corrigir esse gap da informação. Porque agora eles estão todos correndo atrás de verba, né, para recuperar os danos aí, os danos causados. Mas e a próxima notícia que você vai trazer, ela tem muito a ver com isso que a gente está falando agora. Tá aí, ó. BR-381, Nova Era, região central de Minas. Bota o vídeo aí, enquanto você põe o vídeo, eu vou falando, porque, olha, é dramático o que a gente vai mostrar. Um trecho longo da rodovia foi danificado devido ao deslizamento de terra. Cadê o vídeo, gente? Bota o vídeo aí. Não há previsão de liberação da rodovia. Outros 4 trechos de rodovias mineiras. Não é esse vídeo, não. É o vídeo isso aí, de Nova Era. Esse vídeo. O vídeo aí que tem o levando a terra. Aí começou, aí estava começando. Tem outros vídeos que já mostram os danos maiores. É um trecho enorme, onde erodiu, e depois da erosão veio essa cena dantesca, né? A cena é dantesca. Ele começou parecendo que passou um raio aí, né, Paulo? Igual aqueles filmes que a gente vê, apocalípticos, né? Mas passou um raio no meio da rodovia, mas depois fica muito pior,
porque depois o asfalto cede mesmo, desliza, e aí é um buraco, uma cratera, e que vai demorar demais para ser fechado. Olha aí, olha essa imagem. Essa foto é agora, depois de tudo que começou a levantar, parece um biscoito cream cracker que rompeu. Dá uma olhada, desculpa a comparação. Pode ser até grosseira, mas olha lá. Mas você sabe o que vai acontecer aí, Paulo? Vão fazer uma obra, vão fechar isso aí, vamos recuperar esse trecho, e daqui a um tempo vai aparecer de novo, ou aí, ou em outro lugar. Porque a oferta, a qualidade do produto asfáltico brasileiro, que é um derivado de petróleo, ela é ruim, no geral, e principalmente porque ela é vendida por um vendedor apenas, que é a Petrobras. O mercado é dominado pela Petrobras. Então, mesmo, e pelo amor de Deus, gente, eu não estou aqui fazendo a defesa das empresas empreiteiras que fazem as obras asfálticas no Brasil, não, porque a gente sabe que elas não são santas. Mas o produto, a matéria-prima que elas compram, essa commodity que elas compram, que é a massa de asfalto, é de má qualidade historicamente no Brasil. Ela só tem um vendedor, não tem concorrência. De vez em quando, o país abre para importação dessa matéria-prima de empresas estrangeiras, só que quando abre para importação, a Petrobras baixa o preço e inviabiliza a concorrência. Quem está falando isso sou eu não, quem fala isso é a CNT, a Confederação Nacional do Transporte. Não tem fiscalização, principalmente porque os órgãos brasileiros, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que deveria fiscalizar, não sabem, não têm conhecimento técnico suficiente sobre essa questão para fiscalizar. Não tem transparência sobre os critérios, né? Não existe um lugar, se você quiser agora buscar, eu passei o dia inteiro buscando, desde que eu vi essa nota aí, Paulo, informações de fontes oficiais sobre como tem que ser a qualidade do asfalto, como é que tem que ser a mistura. Não existe, não tem essa informação. Ah, mas você é leigo, você não vai entender nada. Sim, mas eu queria que essa informação fosse pública, que eu posso não entender, mas um professor da Fundação Dom Cabral, de Anunciado, pode entender, um engenheiro pode entender. E ele, como cidadão, pode fiscalizar, pode reclamar, pode botar a boca no trombone, né? Então, a gente não sabe o que faz com esse material. Tem empresa, por exemplo, que eu vi que usa e promete para a prefeitura resolver problema de rodovia, pavimento de rodovia com asfalto ensacado a frio, e os especialistas falam que é uma solução emergencial apenas, e os prefeitos aceitam porque é vendido para eles como um grande negócio, porque não tem concorrência, porque isso vem da Petrobras. Então, o Brasil é o 111º país no ranking de qualidade de rodovias. Tem 110 países de 138 na frente do Brasil. E isso é um estudo que foi elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, não é meu também não. Essa pavimentação que a gente está vendo aí, gente, quando ela foi feita, no Brasil ela é projetada para durar entre 8 e 12 anos. Só que ela dura 4, 6 anos sem começar a abrir o bico, sem começar a encher de buraco. Nos Estados Unidos é o 13º país nesse mesmo ranking, tem só 12 países na frente dos Estados Unidos, o asfalto ele é projetado para durar 25 anos. 25 anos, isso está lá na concorrência pública, no contrato que o gestor público faz com o prestador de serviço. Aqui no Brasil é 12 anos. Então imagina, Paulo, tinha como ser bom? Mas como é que você vai fazer para sustentar os sucessivos atos de recapeamento que custam? Recapear uma estrada é pagar novamente aquele serviço. Outra questão, você que fica aí defendendo que não pode se privatizar a Petrobras, está aí, ó o recado aí, ó. O recado está dado. Monopólio. Única vendedora de massa asfáltica. Está aí, ó. Qual que é que nós pagamos com a não privatização da Petrobras? Isso aí. É isso aí que acontece na distribuição de combustíveis, é isso que acontece no fornecimento de asfalto, é isso que acontece em outros setores do biocombustível e do combustível que o Brasil está aí consumindo. Está aí, ó. O preço é esse. Depois você fica, não pode privatizar, é patrimônio dos brasileiros. Um patrimônio que nos prejudica? Se fosse patrimônio dos brasileiros, deveria estar agindo a nosso favor e não contra. Deveria estar fornecendo material asfáltico de maneira
da mesma maneira como se fornece lá fora. Mas não, fornece uma porcaria de segunda categoria e ainda é monopólio. Isso é igual você ter e manter um carro velho por apego, sabe? Você tem um carro velho, ele te dá despesa todo mês. Se você juntar a despesa que você tem com ele, o gasto extra que você tem com combustível, porque o carro já consome mais do que deveria, você pegasse esse dinheiro, provavelmente você compraria um carro zero. Mas você tem apego ao carro velho. Casa, mesma coisa. O que você gasta com a manutenção de uma casa velha, de um apartamento velho, que você não pode reformar, é um custo que, se você pagasse um aluguel e vendesse esse imóvel, certamente você teria mais vantagem no aluguel, investisse o resto do dinheiro, por exemplo. Mas as pessoas não conseguem enxergar. A gente não tem educação financeira, né, Paulo? Mas o caso da Petrobras, para mim, é muito similar. Dá lucro? Claro que dá lucro. O Correio dá lucro. Mas e o que gasta? E o que tem de porta aberta para corrupção? E o que tem de porta aberta para financiar Passadina, Cuba e o escambau? Será que não é o caso realmente de olhar para uma empresa dessa e enxergar que talvez ela fosse mais lucrativa se ela fosse privada? Ah, mas a Vale foi privatizada e hoje protagoniza tragédias. Não foi por isso, não é por isso que ela protagoniza tragédias. Se ela fosse pública, talvez fosse pior, porque quem ia estar lá era gente de cargo público. Você vê um exemplo? Tem um ouvinte nosso aqui, o Fábio Fernandes, que fala, ele fala de uma cidade que eu não vou falar porque eu não tive como apurar isso, mas eu vou dizer, vou falar o que ele falou aqui. O secretário de obras de uma cidade aí da região metropolitana era o filho do prefeito. Ele não sabia nem o que era tijolo. Ele fala, mais uma vez, gasto dobrado. Para que temos os secretários nas prefeituras? Teoricamente, seriam cargos técnicos, mas mais uma vez vira cabide de incompetentes indicados. É isso que eu estou falando. É o que acontece hoje na Petrobras. O presidente pode ser tecnicamente um cara preparado? Provavelmente sim, mas ele tem domínio de tudo que acontece lá dentro? Certamente não. Não, e quando tem domínio, a gente sabe o que aconteceu, né? A memória, não vamos ter memória curta não, né? Tinha responsabilidade de ex-presidente da República, de 2 ex-presidentes da República, inclusive uma presidente da República que foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras e que disse que não sabia de nada, né? Ela era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, provavelmente para tomar o cafezinho que era servido para ela pelo garçom. O máximo que podia acontecer era isso, porque não fazia nada, não sabia de nada do que acontecia, pelo menos é assim que ela fala. É assim que o presidente Lula, por exemplo, fala a respeito da Petrobras. Ele disse que não sabia do que estava acontecendo. Se ele não sabia, era incompetente. Se é incompetente, não pode ser presidente da República. Se a presidente Dilma não sabia, era incompetente. Se é incompetente, não pode ser presidente da República. Agora, o que acontece na 381 em Nova Era é muito sério, porque está interditada uma importante via de ligação, não é só para o turismo do litoral capixaba ou para viagens, uma importante via de ligação para escoamento da produção do Brasil. Pela 381, que vai até Governador Valadares, passa boa parte da produção brasileira e de Minas Gerais. Então o prejuízo é enorme e sabe-se lá quando essa rodovia será restabelecida, porque ela foi totalmente interditada. O que vocês estão vendo ali é a pista da 381 Nova Era, totalmente interditada. Aconteceu na manhã de hoje, no quilômetro 321. Agora, outros trechos de rodovias federais estão fechados em Minas. 381, Brumadinho, Grande BH, pista que vai para São Paulo. Aliás, a pista que vem para Belo Horizonte, no sentido São Paulo-Belo Horizonte, parcialmente fechada. Asfalto cedeu. Todo o trânsito feito por uma faixa, tudo parado. 262. Quilômetro 562 em Córrego Danta. Nenhum carro passa pela rodovia, nada, erosão da pista, totalmente interditada. Quilômetro 447 em Nova Serrana, parte da pista está cedendo e a estrada está parcialmente fechada, trânsito sendo feito numa pista só. Em Florestal, na pista em direção a Belo Horizonte, um trecho afundou. Por causa disso, o trânsito foi desviado para o outro lado da rodovia. Então, a pista é dupla em Florestal, parte da pista em direção a Belo Horizonte afundou, está interditada, e na pista que vai no sentido Triângulo Mineiro, está sendo feito ida e volta. Tudo isso está acontecendo por causa da chuva? Sim, por causa da chuva. Mas olha, além das chuvas, o que nós estamos falando aqui? A má qualidade asfáltica, obras feitas sem critério,
licitações que sabe-se lá como são feitas, aonde é que funciona os tais consórcios que se fecham, e não, olha aqui, a gente divide, esse trecho é meu, esse trecho é seu. Ou será que eu estou falando mentira? Ou será que eu sou louco? Todos nós sabemos como é que funciona isso. A 381, que vai para Valadares, que tem aí um histórico, quase que uma comédia dantesca, né? Para falar a verdade, para ter a conclusão dela, ela foi paralisada inúmeras vezes porque as empresas que ganhavam por conta dessas composições de consórcio e não davam conta de entregar e paravam. Agora, depois do governo Temer, é que houve uma chacoalhada ali e resolveu fazer aquela porcaria funcionar. Porque até então a empresa ganhava o trecho e entregava. Fazia outra licitação, a empresa ganhava o trecho e entregava, não dava conta de fazer. Por quê? Porque é tudo na maracutaia, é tudo no combinado, é tudo no conluio. Isso precisa acabar. É extremamente prejudicial para a vida das pessoas, para a economia do Estado. Olha as perdas que a FIENG está apontando, gente. Vou voltar aqui para dizer o volume de perdas. Estima-se que, no estudo da FIENG, um prejuízo diário de mais de 90 milhões de reais para a economia mineira. Nos 10 primeiros dias de 2022, 0,2% do produto interno bruto do Estado está no prejuízo. Perdas. Por quê? A infraestrutura, a não possibilidade de locomoção, de escoamento da produção, da chegada de insumos para que as indústrias possam continuar trabalhando, de produtos para que o comércio possa continuar vendendo. Existem cidades que correram e ainda estão correndo risco de desabastecimento de produtos essenciais. Tudo isso por conta dessas más gestões na construção e pavimentação de rodovias, na preservação das cidades, no entendimento dos danos que os leitos dos rios comumente... Ou será que é novidade que em Raposos, Rio Acima, Honório Bicalho e outras cidades por aí, o rio vai subir daquele jeito todo ano? É novidade isso? O Luiz acabou de falar, ele era repórter, eu fui repórter antes dele, inclusive. Depois muito ele veio. Não é muito, não é tão muito assim, não. Mas, só para lembrar, essas cidades alagam há pelo menos 40 anos. Há pelo menos 40 anos se vê essa realidade perversa. E ninguém faz nada. Não se retira a população do ribeirinho, das áreas de risco, porque é ônus, né? Porque eu não vou tomar essa atitude, porque se eu tomar essa atitude eu perco o voto. Esse aqui é o problema. Gestor... Olha só, o Samuel Lemos está dizendo aqui, sem contar o número de mortes, né, Paulo? Que também é um fator, obviamente, também não, é o principal fator, talvez, quando a pessoa, além de perder a casa, perde a vida, né? A família perde a casa e ainda perde um ente querido. É uma coisa assustadora. E sobre essa questão da qualidade das obras, várias pessoas aqui falando pontos que a gente até não abordou. O Felipe Moraes fala, só vê a linha verde em BH, feita de concreto, porque teoricamente teria que durar 25 anos, mas em 5 anos já estava toda craquelada. O Luíde disse que na região dele tem uma erosão na estrada de Viçosa a São Geraldo, onde tem uma serra. Essa erosão está lá desde a última passagem do cometa Halley, foi 86, viu, Luíde? Deve ser mais tempo até. Estão fazendo obras para melhorar e nunca dão jeito. E ele paga imposto para isso, todo mundo paga. É isso, né, Paulo? A impressão que as pessoas têm, o Haroldo Martins falando, você falou uma coisa que é verdade, após as chuvas cessarem, ainda vamos ter prejuízo. Na Ferrovia Vitória Minas, estamos só por conta da manutenção e retirada de barreiras. É a impressão que todo mundo tem. Se isso não é verdade, se algum gestor público quiser nos contestar, tem que mostrar, porque eu não estou vendo muito ser contestado nisso, não. Eu adoraria ouvir as explicações dos prefeitos dessas cidades que eu citei e de outras tantas. Yeah. E de outras tantas, eu adoraria ouvir as explicações deles. Dos ex-prefeitos também.
dos ex-prefeitos. Mas, Luiz, o problema é o seguinte, quem está na gestão hoje é ele. Não, sim. No mínimo tinha que ter um diagnóstico. Você entendeu? Quem está na gestão hoje é ele. E é aquela velha história, assim como as concessionárias que pegam as concessões e abandonam, como a 040 está fazendo um passa-moleque em Minas Gerais agora, você passa-moleque, o que a 040 está fazendo em Minas Gerais é passa-moleque, é passa-menino. Na minha cidade tem a história do passa-menino. Estão fazendo isso em Minas Gerais. Estão fazendo isso em Minas Gerais. O que a 040 está entregando a concessão, que não deu conta, quando ganhou não viu que não ia dar conta, não duplicou 1 centímetro de estrada, cobrou pedágio caro e agora está saindo fora? Isso é imoral, chega disso. E os gestores das cidades Tendo achar que tem má fé nisso aí também, sabe? Desde sempre. Tem má fé. Tem má fé. Não dá para tapar só com a peneira, não. E outra coisa, Luiz, os gestores das cidades que eu citei aqui nominalmente, Nova Lima, Rio Acima, a outra que nós falamos também, da região ali, Raposos, tem o direito de vir aqui a público e explicar. Venham até aqui, expliquem para a gente por que está acontecendo isso. Alguns deles foram reeleitos, inclusive, dessas cidades que eu nominei, foram reeleitos. Já estiveram antes no cargo. E aí? Vai ficar sem fazer nada, doutor? Político... Só para terminar, gestor público tem que fazer gestão pública. Se quiser fazer política, vai ser deputado, vai ser vereador. E mesmo assim tem que ser consequente no que faz. Gestor público não foi feito para ficar fazendo politicagem, para ficar, antes na campanha política, distribuindo benesses, pequenas benesses aos eleitores para poder ganhar voto. Gestor público foi feito para trabalhar, para fazer gestão pública, com responsabilidade. Se não for assim, não pode nem ser eleito. Só que a lei no Brasil não prevê isso. Existem países que a previsão da lei. Na Europa, existem países que os gestores são responsabilizados criminalmente. E quando a gente fala de mortes, e como esse ouvinte aí lembrou, que a gente fala de mortes, aí a revolta é muito maior. Porque esses gestores públicos que nada fizeram deviam estar no hashtag, na cadeia, presos. Porque morrem pessoas por conta da inabilidade, da imperícia e da má qualidade da gestão pública que fazem. E a gente tem que falar isso sempre. Isso tem que mudar nesse país. Não dá mais para a gente ficar aguentando esse tipo de coisa. Vamos lá? Respirar o Paulo fundo. Silvestre do Carmo está dizendo aqui que é o seguinte, ele é de São Gonçalo do Sapucaí e ele nos pergunta, gostaria de saber sobre o nível do reservatório de Furnas com toda essa chuva. Silvestre, para você monitorar isso, no site da Escarpas do Lago, escarpasdolago.org.br/nível, Escarpas do Lago, Escarpas, né, com .org.br/nível. Lá eles monitoram diariamente o nível do Lago de Furnas. Ele está hoje, no dia de hoje, 14/1/2022, ele está em 760 metros e 27. Ele está ainda 2 metros abaixo do que a região defende como cota mínima para atender ao turismo e à agricultura da região. Eles defendem a tal cota 762, né? Até o governador Romeu Zema já veio a público para defender essa cota, né? É uma cobrança que tem que ser feita a Furnas e a Agência Nacional de Águas, que deveria fiscalizar o lago. A Agência Nacional de Águas já disse que vai determinar a redução da vazão das comportas de Furnas para que o nível suba, então, para chegar até a 772, que é o volume mínimo. E tem uma informação muito interessante a respeito disso. O reservatório da usina de Furnas, ele é preparado para muito mais do que o 762. No 762, ele está em 30% da capacidade dele. Ele poderia estar 70% maior ainda. 762 é metros, viu, gente? 762 metros. Ele está hoje em 760. Hoje, 760,27. Estou com ele aberto aqui, inclusive. 760,27. E a última vez que ele chegou à cota 762 foi em janeiro de 2020. E ele só excedeu e chegou a 765, 766, que ainda é abaixo daquilo que se defende, em 2016. Para ter uma ideia de como é que é o nível de Furnas.
E o Operador Nacional do Sistema Elétrico, por exemplo, diz que Furnas gera em torno de 600 megawatts de energia, o que é metade da capacidade de Furnas. Furnas poderia gerar, a usina foi instalada com a capacidade de 1.216 megawatts de geração de energia. Então, nós estamos aí no nível bem abaixo do máximo que pode chegar, abaixo do mínimo que se defende. Então, está tranquilo, mesmo com chuva, ainda está baixo. Se chegar em 762, ou passar um pouquinho disso, 762 metros, a região fica maravilhosamente linda. Tem as partes que são perigosas, tem as partes que são espetaculares. Mesmo as perigosas são espetaculares. Talvez elas sejam até mais bonitas, né, Paulo? Talvez até sejam mais bonitas. O que justifica ainda o que a gente vem falando aqui, da necessidade de se organizar o turismo nessas regiões e se antecipar a problemas para evitar que aconteça o que aconteceu o fim de semana passado. É uma região realmente maravilhosa e tomara que consiga manter um nível de água aí para atender a todas as cidades, as 30 e poucas cidades que formam a região ali da Alago, que é a Associação de Cidades do Lago de Furnas. Tomara, né? Mas tá baixo ainda, Silvestre, tá tranquilo. Fica tranquilo aí que não vai transbordar, não. Ô Luiz, o Arthur, não tem outro nome aqui. O Arthur está dizendo que nós dois deveríamos, então, ser prefeitos dessas cidades. Não. Nós somos jornalistas, meu amigo. Nós estamos trazendo para você fatos. Os prefeitos têm que ser aqueles que são eleitos pelo povo, e o povo que melhora a qualidade da eleição dos seus prefeitos. Dia que eu for candidato a prefeito e que eu me candidatar a uma missão dessas, eu tenho que ter a solução na minha mão. É o que eu defendo aqui. Mas eu não sou. Então eu não tenho que ter solução para nada, não. A gente tem que criticar o trabalho nosso aqui, é esse mesmo. Se a gente tiver, ótimo, né? Se a gente puder trazer um especialista aqui para falar, mas não vai adiantar nada. Ele falar e o prefeito não ouvir. Então quem tem que fazer isso é o candidato. O cara que é candidato. Sou candidato ao governo do estado. Sou candidato a prefeito. Eu vou lá, faço o estudo de como está a situação, o que minha cidade precisa, o que minha população precisa. Anda na rua para ouvir a população de verdade. Não é andar na rua para fingir que está tomando cafezinho, não. É para ouvir mesmo. Para pegar bebê no colo. Para fazer foto com criança no colo. É para conversar. Vai nos lugares mais ferrados da cidade, do estado, vai ver como é que tá, vai sentir de verdade. Passa 2 dias lá. Não passa 2 dias no hotel de luxo, não desce de helicóptero e vai embora de helicóptero, não. Vai de carro, chega de carro na cidade. Vai, se é um prefeito de uma cidade, vai de carro na comunidade próxima. Sente realmente como está a situação. Não é ficar 2 horas lá, tomar um café, pousar para foto e sair, não. O problema é que, via de regra, todos fazem isso, né? Agora, eu não tenho obrigação nenhuma de ter solução para cidade nenhuma, não. Eu não sou prefeito de cidade nenhuma. O Luiz, 10 minutos e a gente está emperrado numa pauta que eu sei que é... Emperrado não, estamos discutindo uma pauta que é muito importante, porque o que nós falamos aqui, o prejuízo que as chuvas têm causado às cidades mineiras, o grande problema que é a gestão pública que não toma nenhuma decisão no sentido de ser positiva na transformação da vida das pessoas. Claro é que dos 853 municípios mineiros haverá alguns, e espero que hajam muitos municípios que são bem geridos, mas boa parte não é bem gerida. Boa parte elegem pessoas pela popularidade que elas têm na cidade e não pela qualidade que elas terão como gestores públicos. Isso é um problema muito sério. O seu voto vale mais do que isso. O seu voto vale mais do que votar no simpatiquinho, naquele que tenha o apoio do WhatsApp da sua família. Seu voto vale muito mais do que isso. É preciso que você entenda isso. Opere o seu voto, opere o ato de votar com essa consciência plena. As vacinas da Pfizer destinadas à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, enfim, chegaram ao aeroporto de Confins. O voo estava previsto para aterrissar às 8h15 da manhã. Sofreu alguns atrasos, as tripulações aí estão com problemas sérios por conta de Covid e de influenza. Os imunizantes foram para a Rede Frio do Estado, serão destinadas às regionais de saúde de Minas Gerais. A perspectiva é que na segunda-feira os municípios da Grande BH recebam os imunizantes. No caso das cidades do interior, os imunizantes deverão ser entregues até o sábado. São 110 mil doses nesse primeiro lote de vacinas. Ontem nós falamos sobre isso, estamos só dizendo que
Ontem nós anunciávamos que chegaria hoje pela manhã, não chegou, atrasou. Se tivesse chegado hoje pela manhã, boa parte dos municípios já estaria recebendo aí o mais rapidamente possível, mas esse atraso faz com que só no final da tarde as vacinas fossem enviadas para a Rede Frio e só amanhã ou segunda-feira começaram a ser distribuídas para o interior do estado. Luiz. Tudo bem. A novela dos repasses para as empresas de ônibus de Belo Horizonte parece que está chegando aí num primeiro termo. Já receberam uma bolada, mais de 200 milhões, agora vão receber 4 milhões e 300 mil reais. É um fundo que eles têm lá. É um fundo que é um fundo garantidor do sistema. O prefeito Calil negociou isso e o Ministério Público, então, liberou para que essa verba fosse destinada às empresas. As medidas foram acertadas entre o Ministério Público, Alexandre Calil, representantes do Cetra e da CDL-BH, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. De acordo com o Ministério Público, as concessionárias estão autorizadas a acessar esse fundo garantidor do equilíbrio econômico-financeiro no valor de 4 milhões e 300 mil reais. Porém, elas ainda serão investigadas pelo Ministério Público e não terão mais que recolher os 600 mil que tem que recolher mensalmente para esse fundo garantidor. Vão usar o dinheiro do fundo garantidor e sabe qual é o meu receio? É que usando esse dinheiro do fundo garantidor, porque o fundo garantidor ele é feito para emergência mesmo, para o equilíbrio econômico-financeiro. Não fazendo o repasse e usando o fundo garantidor, se daqui a pouco a situação voltar a ser do jeito que foi desenhada aí pelo Cetra, não terá mais o fundo garantidor, não. Aí vem o aumento, vem o reforço para o aumento da passagem. Aí começa a briga para o aumento da passagem. Belo Horizonte está sem aumento desde 2016, salvo engano, ou 18 ou 16, 18, desde 2018, e tem a segunda tarifa mais cara do Brasil, mesmo estando há 3 anos sem reajuste. É um absurdo o que a gente vê. É uma coisa, é assustador o que a gente vê. Paulo, duas coisas que me chamam a atenção, acho que dá tempo ainda, né? Dá. 2 coisas que me chamaram a atenção, que eu queria entender se você tem essa informação. Esse acordo saiu depois que uma empresa de Belo Horizonte fez uma pressão em cima da prefeitura, tirando as linhas de circulação, tirou 27 linhas de circulação. Quer dizer, o poder está na mão deles, né? Você não me dá o dinheiro que eu quero, não? Então, beleza, eu paro de rodar. Aí eu prejudico, sei lá, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, não sei quanto. E aí a prefeitura fica acuada e tem que negociar. Falei isso ontem aqui. Esses contratos que são feitos com essas empresas são contratos que merecem uma revisão mesmo. Então, eu fico muito feliz de saber que o Ministério Público vai investigar. Isso também não tem nada a ver com Belo Horizonte, não, tá? O país inteiro. Todas as prefeituras. Com o Brasil inteiro. Tem contratos estranhos fazendo justiça, algumas cidades como Rio de Janeiro e Curitiba renegociaram esses contratos e fizeram em outras bases. O Rio de Janeiro a gente sabe por quê, né? Porque foi desbaratada uma quadrilha no serviço de transporte coletivo da cidade. Sim. Então, depois daquela quadrilha desmontada, tiveram que refazer todos os contratos com o transporte público da cidade. Agora, outra coisa que me chamou a atenção é esse valor do recolhimento mensal para o Fundo Garantidor do Equilíbrio Econômico e Financeiro, que é um recolhimento de 600 mil reais. As empresas eram obrigadas a fazer esse recolhimento todo mês, todas elas juntas dava 600 mil reais, foi isso que eu entendi. E esse valor é equivalente a 1% do faturamento. Então nós estamos falando que as empresas de ônibus de Belo Horizonte faturam 60 milhões de reais por mês? E elas não têm dinheiro? É o cálculo, é isso que é assustador. E aí, olha como é inexplicável o que a gente está vivendo. Vamos falar de Belo Horizonte, que é o caso que a gente está analisando aqui. E como é inexplicável. As empresas dizem que operam em prejuízo. E que boa parte desse prejuízo é pela diminuição do número de passageiros. Ora, o serviço é ruim. Os passageiros começaram a optar por outras formas de transporte. E todo mundo sabe que esse é o cachorro que morde o rabo. Preste um bom serviço para você ver
se o passageiro não volta. Aumente o número de veículos na linha. Bom serviço nesse caso, Paulo, é ônibus limpo passando no horário. Ponto. Acabou. Não, aumente o volume, nada. inclusive, para você não ter ônibus superlotados, para você não ter que ficar vendo aquela cena das manhãs da Antônio Carlos, da Cristiano Machado, em Belo Horizonte, as pessoas ficam empurrando gente para dentro dos ônibus. Mas isso eu acho que é previsto. Isso é previsto nesses contratos de concessão. Ele só não é cumprido. Se não é cumprido, se há o descumprimento do contrato, há infração. E se há infração, tem que ser punido, pô. Eles têm um número de ônibus que podem circular sem os cobradores e não fazem. Circulam com uma parte muito maior da frota sem cobradores, nos horários que não são previstos. Olha, nós precisamos urgentemente, eu sei que outras cidades também terão que fazê-lo, médias e grandes pelo Brasil inteiro, por Minas e pelo Brasil, mas nós precisamos urgentemente da revisão imediata desses contratos. Luiz Fernando Rocha, está na hora de terminar a nossa prosa de hoje. Foi muito bom conversar com você no 98 Talks, foi muito bom trazer informação. A gente espera que você, do outro lado, tenha ouvido o que nós dissemos, concluído, chegado às suas próprias conclusões e processado a informação. 98 Talks dessa sexta-feira está terminando. É um resumo das notícias do dia com muita opinião, no oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para a sua empresa. Quer saber como é que você faz para ter tudo isso na sua mão? Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Luiz Fernando Rocha, grande abraço, muito obrigado por ter dividido comigo essa sexta-feira e na segunda-feira a gente promete voltar, não é não? Estamos de volta, segunda-feira, 7 horas da noite, aqui na Rede Mais, também na 98, com o nosso 98 Talks. Eu acho que eu vou estar, se eu não estiver indo para BH, eu vou estar em BH. Perfeito, a gente se vê aqui. Quem está na Rede 98 vai ficar com o Arena na Rádio 98 FM, no 198, 698 da Claro TV, na Live 98 Live e também nos nossos aplicativos, fica com o Arena. E quem está na Rede Mais HD vai ficar com o Jornal da Record. Ótimo final de semana. Até segunda-feira a gente espera. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.